Bom dia, irmãos. Paz e graça, graça e paz. Aqui é paz e graça e paz, né? Feliz de estar com vocês aqui nessa manhã linda, né? Que dia lindo que o Senhor preparou para nós. Feliz de estar com vocês aqui nessa manhã. Trago um abraço lá do povo mineiro para você, os carandaienses, né? Somos uma cidade de pouco mais de 30 mil habitantes. Pequenininha, né, em relação a vocês aqui, mas muito acolhedora, muito abençoada, tá bem? Sem mais delongas, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro do profeta Amós, capítulo de número 2. Livro do profeta Amós, capítulo de número 2. Nós leremos aí o verso 7. Vamos ler o 6 em diante. Quem achou, diga amém. Bem, o texto nos diz assim: assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam os necessitados por causa de um par de sandálias. Esmagam no pó da terra a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos necessitados. Um homem e seu pai têm relações com a mesma jovem, e assim profanam o nome santo do Senhor. Eles se deitam ao lado de qualquer altar, sobre roupas recebidas como penhor, e no templo do seu Deus, bebem vinho dos que foram multados. Todavia, fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí os seus frutos, por cima das suas raízes e por baixo. Também fui eu que tirei vocês da terra do Egito, e durante 40 anos os conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas, e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é isto assim, ó filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vocês deram vinho aos nazireus e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Amém. Nessa manhã eu queria falar com você sobre os improváveis de Deus. O profeta Amós é um desses homens que a Bíblia, que Deus usa e que não tinha uma história famosa, não tinha um nome proeminente, não era alguém da linhagem sacerdotal, profética do povo de Israel. A Bíblia fala pouco sobre esse profeta, mas ainda assim nos dá algumas informações sobre eles. Se você ler comigo o capítulo 1, versículo 1, nós temos aí algumas informações importantes sobre esse profeta, sobre Amós. O texto nos diz: palavra que veio em visão, vieram a Amós, pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. E isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Então nós temos algumas características desse profeta, algumas informações a respeito desse profeta. A primeira delas é que ele era pastor. Amós era alguém que cuidava do gado, era alguém que cuidava de ovelhas, era alguém que estava no campo. Por certo modo, talvez, alguém que cheirava ali os estercos do gado que pastoreava. Então Amós é alguém simples, alguém que não tinha aí uma fama, não tinha aí talvez recursos. Então a primeira informação que nós temos é essa. A segunda é que ele é de uma cidade chamada Tecoa. E Tecoa era uma cidade nas montanhas de Judá, e uma cidade pequena. A palavra Tecoa, né,
tem o significado de lugar cercado. Provavelmente era uma cidade também de fazendas, de pastos ali, né, ainda que nas montanhas, um lugar onde havia ali uma cultura de pastoreio. Então não era uma cidade grande, não era uma cidade famosa, não era uma cidade, do que eu pesquisei, parece que ela aparece mais 2 vezes na Bíblia, sem ser nesse texto. Então não é uma cidade também proeminente, não é uma cidade famosa. Então essas 2 características de Amós me faz pensar o porquê que Deus escolheu esse profeta para profetizar a Israel. Uma vez que, primeiro, de linhagem ele não era profeta, ele era pastor de ovelhas, pastor de gado. A sua cidade não era uma cidade grande, uma cidade famosa. E Deus escolhe esse homem para trazer uma palavra sobre o povo de Israel, de juízo, de condenação, uma palavra também de alerta sobre esse povo. E Amós vai profetizar sobre algumas coisas que estavam acontecendo. Vocês estavam me ouvindo, gente? Que eu vai afastando o microfone, que eu falo alto, né? Mineiro fala alto. E ele vai profetizar a respeito de algumas coisas, e nós vamos perceber aqui que é muito parecido com os dias que nós estamos vivendo, é muito parecido com os dias atuais, né? A Bíblia, ela é viva, ela se renova, e ela nos fala o coração ontem, ela nos fala o coração hoje, e ela sempre falará ao nosso coração. Então Amós era alguém improvável, improvável para o que Deus iria fazer, improvável para o que Deus queria, ou no que Deus queria usá-lo. E muitas das vezes nós nos sentimos assim, improváveis. Talvez você não é o mais rico da sua casa, não é o mais eloquente da sua família. Talvez você não é um pregador de sucesso, e você diz, Deus não vai me usar. O pastor estava falando aqui sobre evangelismo, né? Muitas das vezes nós olhamos para nós e dizemos, não, mas eu não tenho conhecimento suficiente. Meu povo lá pelo menos é assim, eu não tenho conhecimento suficiente para poder pregar. Vou fazer o seguinte, pastor, eu vou levar a pessoa lá na igreja e o senhor prega para ela. E muitas das vezes nós não nos sentimos capazes, nós não nos sentimos conhecedores o suficientes para que Deus possa nos usar. Então nessa manhã eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre isso. Deus não precisa de pessoas eloquentes, Deus não precisa de pessoas que estejam nos lugares de sucesso, Deus não precisa de pessoas que têm linhagem, Deus não precisa de pessoas que têm nome famosos, Deus precisa de pessoas disponíveis, pessoas que se colocam para ouvir a sua voz. E algumas coisas eu aprendo aqui com Amós. Primeiro, a Bíblia diz, aí no capítulo 1, se eu estiver gritando, vocês me avisam. Diz assim, ó, a palavra que veio em visão a Amós, um pastor da cidade de Tecô. Muito provavelmente Amós estava lá no pasto, cuidando da sua vida. Muito provavelmente Amós estava no pasto lá, cuidando do gado. E ele ouve uma voz que vem a ele em visão. Ele vê algo que não era habitual ali, do seu cotidiano. E o texto nos faz entender que ele escuta, que ele ouve, e principalmente, que ele obedece à voz de Deus. Amós está cuidando da sua vida, pastoreando o gado. E Deus fala ao seu coração, e ele decide obedecer. Quem não se lembra de Gideão? A Bíblia diz que Gideão está lá malhando trigo. Aonde que ele está malhando trigo? Quem lembra? No lagar. Lagar é lugar de malhar trigo, irmãos? Não é lugar de malhar trigo. Ele está malhando trigo no lagar. Deus olha para ele e diz, ô Gideão, eu vou livrar Israel através da tua vida. Seja forte e seja corajoso. Deus, ele escolhe pessoas improváveis para fazer coisas extraordinárias. E Deus quer contar com você na cidade de Vinhedo para fazer coisas extraordinárias. Talvez você diga, eu não tenho, pastor, tanto conhecimento, mas Deus quer usar você. Pastor, eu não sou tão eloquente, mas Deus quer usar você para ganhar o seu bairro. Aqui os bairros são verticais, né? Porque a gente foi fazer culto no lar aí na casa de uma irmã. Foi a irmã ali, né?
Tô lembrando bem. E tem 17 andares, irmão. Você imagina o que é 17 andares habitados de família? Ali fácil tem umas 300, 400 pessoas. E olha que talvez esteja ainda sendo modesto. Agora você imagina o que, para nós lá, o meu bairro deve ter isso aí. Nossos bairros são pequenos. Então você imagina que a demanda dessa cidade é muito grande, e Deus quer contar com você, Deus quer usar a sua vida, mesmo que você esteja lá no pasto cuidando das ovelhas. O que significa isso, pastor? Amós estava no seu cotidiano, Amós estava no seu dia a dia. Deus não vai chamar você às vezes quando você está naquele culto maravilhoso, quando você está naquele congresso poderoso. Muitas das vezes Deus nos chama enquanto nós estamos fazendo as coisas do dia a dia, enquanto nós estamos cuidando da nossa vida. Você, esposa, está lá cuidando do dia a dia da casa, você, marido, está no trabalho. É nesses lugares que Deus nos escolhe, que Deus nos pinça, e é nesses lugares que Deus quer levantar e usar você. Amós está cuidando da sua vida, está pastoreando lá o gado. E a Bíblia diz que Deus o chama de uma cidade pequena, de uma cidade sem proeminência, lá nas montanhas no norte de Judá. E ele vai trazer na boca de Amós algumas profecias que precisam que sejam ditas nos nossos dias também. Deus precisa levantar Amós para os nossos dias. Deus precisa levantar pessoas com coragem de não olhar para o seu passado. Deus precisa levantar pessoas com coragem de não olhar para a sua estrutura, mas acreditar no projeto, acreditar na palavra, acreditar no rei e no reino. Porque o rei e o reino é poderoso. Nós não somos, mas o Senhor é. E eu queria ver com você sobre essas profecias que ele vai dizer, que ele vai trazer sobre. Ele vai falar aí sobre 6 povos. E também vai profetizar sobre Judá e Israel. Eu queria me ater agora na parte em que ele fala Israel, porque é onde ele vai trazer os motivos dessa profecia, os motivos pelos quais Deus está falando a esse povo. E ele diz assim, verso 6: por 3 transgressões de Israel, sim, por causa de 4, não suspenderei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado. Ventilador aqui. E vendem, meu Deus, fugiu aqui, peraí. E vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa das sandálias. A primeira palavra que Amós está trazendo aqui sobre esse povo é porque eles estão negligenciando, eles estão pecando na área social. O texto nos diz que eles estão vendendo o justo por dinheiro. Ou seja, juízes talvez estavam sendo comprados para dar sentenças falsas, ou o mais pobre não conseguia acesso à justiça, porque não tinha recurso, não tinha dinheiro. Então o primeiro problema que nós detectamos aqui é o problema social. Amós está trazendo uma denúncia sobre um problema social, e hoje nos nossos dias, irmãos, não está sendo diferente. Nós temos aí a nossa Suprema Corte vendendo sentenças. Nós temos aí juízes, escândalos acima de escândalos, de juízes que favorecem os mais ricos, os mais poderosos, aqueles que têm mais condições financeiras. Então, como nos dias de Amós, nós precisamos nos levantar como uma voz de Deus para essa geração, porque não serão os políticos que trarão a solução para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso estado. É a igreja, irmãos. Somos nós que carregamos a resposta que esse povo precisa, somos nós que carregamos a resposta que essa geração precisa. Nós precisamos ser resposta no nosso trabalho, nós precisamos ser resposta para as injustiças sociais que nós temos visto. Quantas pessoas você conhece no seu trabalho que são injustiçadas? Quantas pessoas você conhece que são necessitadas e passam por... Nós estávamos no carro falando sobre isso, pessoas que têm que às vezes ir na fila de CRAS, têm que ir na fila de isso e daquilo para conseguir um auxílio, para conseguir uma ajuda.
são humilhadas muitas das vezes, e nós às vezes como cristãos estamos vendo as injustiças sociais, e estamos achando que isso é normal, estamos até nos adequando a essas realidades, e achando que está tranquilo, não tem problema não. Então nos dias de Amós, os juízes estavam vendendo os justos por dinheiro, quem pagava mais, conseguia justiça, quem tinha recurso, tinha acesso à justiça, e quem não tinha, pastor? Quem não tinha era colocado de lado. Olha o texto, ó, esmagará o pó da terra com a cabeça dos pobres. Eles estavam punindo os mais pobres, eles estavam pisando, os poderosos estavam pisando nos necessitados. Então a primeira denúncia que ele faz aqui é uma denúncia social. O Evangelho é resposta para o problema social, o Evangelho é resposta para os mais pobres. A Bíblia diz que nós precisamos cuidar do pobre e da viúva. John Wesley visitava orfanatos, cuidava os pequenos grupos, cuidava, atendia os mineiros, cuidava dos mais simples, cuidava dos mais pobres. Irmãos, nós precisamos ser chamados nessa geração para ser resposta para o social dessa cidade. Eu não sei, Vinhedo parece ser uma cidade mais próspera, uma cidade mais rica, né? Você anda pelas ruas, são ruas muito lindas, muito bonitas, eu não sei, mas com certeza tem problemas sociais nessa cidade, e que você pode ser uma resposta de Deus, e que você pode ser a solução para que Deus possa fazer alguma coisa por alguém. Segunda coisa que Amós vai denunciar são os problemas morais. Olha o que diz aí o verso 8: e eles se deitaram ao lado de qualquer altar, sobre as roupas recebidas como penhor no templo do seu Deus, bebem vinho dos que foram multados. Todavia, deixa eu ver aqui, peraí, não, é o 7 ainda, gente, a parte B do 7. E perseveram no caminho dos necessitados. Um homem e o seu pai têm relações com a mesma jovem. A moralidade nos dias de Amós também andava baixa. A moralidade também nos dias do profeta Amós andava escassa. E não é diferente nos nossos dias. Quantos escândalos você assiste pelos jornais de líderes que já estão no terceiro, no quarto casamento, de pessoas que se dizem cristãs e que já estão vivendo poligamia, estão vivendo casamentos em adultério. Nós precisamos ser respostas para os problemas morais da nossa sociedade. Hoje é normal, né? Nós estávamos falando lá, já que estava compartilhando, hoje é normal você andar pelas ruas e ver casais homossexuais. Era uma coisa, aqui ainda é mais comum do que para nós lá, né? Nós estamos numa cidade de interior, então lá nós ainda é um pouco mais velado, um pouco mais escondido. Nós saímos pelas ruas e vemos os nossos jovens tendo na mesma noite relação com 3, 4, 5 pessoas diferentes, irmãos. Nós não podemos achar que isso é normal. Nós vemos muitas das vezes os nossos adolescentes se prostituindo, indo para dadas, e nós estamos nos acomodando. Deus precisa levantar Amós para essa geração, amém? Você deseja ser Amós para essa geração? Nós precisamos denunciar os pecados morais, mas não só denunciar como legalistas. Nós precisamos nos levantar como pessoas que vivem a santidade do reino, que vivem a santidade na nossa vida diária. A santidade não é um slogan para estar somente aqui, ó. Santidade precisa ser um estilo de vida. O nosso Deus continua sendo santo, amém? E Ele nos chamou para a santidade. Sede santo, porque eu sou santo. Santidade precisa estar no nosso coração e na nossa mente. A santidade precisa ser um hábito diário. Os nossos olhos precisam ser santificados, a nossa boca precisa ser santificada, os nossos ouvidos precisam ser santificados, o que cheiramos precisa ser santificado. Os sentidos são a porta do corpo para o pecado, e o pecado é a causa de todos os males, de todas as destruições que nós vemos. Alguém já me perguntou assim: por que na África, pastor, tem tanta fome? A resposta é o quê?
Pecado. Por que nós vemos tanta destruição? O planeta, né? Biologicamente, a natureza está aí se autodestruindo. Da onde vem isso, irmãos? Pecado. A Bíblia diz que a natureza, ela geme e chora, ansiosa pela manifestação de quem? Faz assim com a sua mão, dos filhos de Deus. Você sabia que você é resposta até para a natureza? Ela está esperando você se manifestar, ela está esperando que você ore, que você interceda, que você declare sobre as necessidades diárias desse mundo, a palavra de Deus. Porque qual é a resposta para os problemas do pecado, para o problema do pecado? Qual é a resposta? É Jesus, é o Evangelho. Jesus é a resposta, irmãos, para todas as necessidades que se levantam na nossa sociedade. E você carrega isso. Levante a sua mão assim, diga: eu carrego isso. Eu carrego a resposta para Vinhedo. Eu carrego a resposta para São Paulo. Eu carrego a resposta para minha família. Eu carrego a resposta. Você carrega Cristo dentro de você e você é a resposta. Nós precisamos nos levantar como Amós, para trazer a palavra de Deus. O nome Amós significa alguém que traz um peso, carga, uma incumbência. Nós precisamos carregar a carga que nos foi colocada, a carga de Cristo. E essa carga não é pesada, essa carga é leve. Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tirou o nosso peso, aquele peso do pecado. Jesus tirou a carga do pecado, mas Ele nos deu uma nova incumbência, Ele nos deu uma nova responsabilidade. Ele nos colocou o ministério da reconciliação. Amém? Você carrega o ministério da reconciliação. Nós precisamos entender a nossa responsabilidade na sociedade. A moralidade está baixa porque a igreja tem sido negligente. Assim como nos dias de Amós. E isso aqui é uma denúncia para o povo de Deus. Ele denuncia os 6 povos que estão ali na circunvizinhança de Israel, mas ele termina trazendo um juízo sobre o povo de Deus. Por quê? Porque nós aqui temos essa responsabilidade. Nós estamos dizendo assim: olha, você precisa aprender a votar bem no seu prefeito, e você precisa mesmo. Você precisa aprender a votar bem no seu governador, no seu presidente, precisa mesmo. Mas nenhum deles tem resposta para o que você tem. Nenhum deles pode mudar a história de alguém de dentro para fora como você tem. Então a moralidade está baixa. Achamos coisas normais que há 10, 15 anos atrás nós não achávamos. E pior, irmãos, os cristãos estão se adequando. A Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo. O que é conformar? Você já viu quando você faz um bolo e você coloca ele na forma? O bolo, quando ele está aqui no liquidificador, ele tem a forma retangular de uma forma ou redonda de uma forma? Não. Então quando a Bíblia diz não vos conformeis, é não tomai a forma desse mundo. Nós não podemos nos conformar com essas coisas, ou seja, nós não podemos nos achar que é normal. Nós não podemos achar que isso faz parte. Eita, isso é grande. A sociedade moderna, não, pastor, o mundo evoluiu, o mundo cresceu. Não, irmãos, nós não podemos negociar os nossos valores. Nós não podemos negociar os nossos princípios. Amém? Você está entendendo nessa manhã? Então ele está denunciando o pecado social daquele tempo. Está sendo negligenciado a sociedade, os mais pobres, os mais vulneráveis. Ele está trazendo uma denúncia sobre os problemas morais daqueles dias. A sociedade está moralmente comprometida com Satanás, está pervertida. Hoje o certo é errado, o errado é certo, como nos dias de Amós. E terceiro, eles também fazem uma denúncia quando os problemas religiosos e espirituais da sua época. Olha o que diz aí a partir do verso 9.
Todavia fui eu que destruí diante deles os amorreus, que eram tão altos como os cedros e tão fortes como os carvalhos. Destruí seus frutos por cima e suas raízes por baixo. Também fui eu que tirei de vocês a terra do Egito, e durante 40 anos conduzi pelo deserto, para que vocês pudessem tomar posse da terra dos amorreus. Escolhi alguns dos filhos para serem profetas e para serem nazireus. O que Deus está denunciando aqui através do profeta Amós? Quando eu tirei vocês lá do Egito, eu estabeleci pessoas para cumprirem propósitos específicos. Os nazireus não podiam tomar bebida forte, não podia cortar o seu cabelo. Lembra de Sansão? Era um nazireu. Então Deus separou porções do povo para um ofício, como os levitas, por exemplo. A tribo de Levi, ela foi separada para um ofício dentro do povo. E o que significa a palavra santidade, ou santo? Separado. É algo que foi colocado à parte. Então esse povo foi separado por Deus para um ofício. Mas olha o que diz o texto: mas vocês deram vinho aos nazireus, e vocês ordenaram aos profetas que não profetizassem. Aqui eu descubro o motivo de Deus ter que ter ido lá em Tecoa, e ter que ter falado ao coração através de visão a um pastor de ovelhas. Por que Deus teve que ter o trabalho de ir lá na cidade de Tecoa e ter levantado um improvável? É porque aqueles que eram prováveis, aqueles que foram chamados, aqueles que foram escolhidos, estavam com a boca fechada. O pastor Vinícius falou aqui agora: Deus pode usar as coisas pequenas, as coisas loucas, para confundir as sábias. Irmãos, as igrejas grandonas muitas das vezes estão preocupadas com a sua estrutura, com a sua beleza. Muitas das vezes estão preocupados somente com seus diplomas, pendurados na parede para todo lado, tudo muito bonito, telão de LED para todo lado. Mas muitas das vezes não estão fazendo o que Deus levantou eles para fazer. Aí sabe o que Deus tem que fazer? Deus tem que chamar Amós na cidade de Tecoa, eu e você, para cumprirmos a sua vontade na terra. Aí Deus tem que tirar pessoas, igrejas pequenas, igrejas que não têm muita estrutura, igreja que talvez está até esquecida, para poder levantar a palavra profética. Palavra profética, não me entenda com essa baboseira que nós vemos hoje, mas a palavra do céu, a palavra que vem direto do trono. Deus pode levantar você e eu também sou pastor de uma igreja pequena, até menor que essa, e eu creio que Deus está levantando homens e mulheres de Deus comprometidos com o céu, para fazer o que muitas das vezes os que são bonitos, grandões, os que são chamados, os que são prováveis, mas eles não estão fazendo. Então Deus está chamando os Amós nessa geração. Deus está chamando os Amós aqui nesta manhã, para dizer para você: você está lá cuidando da sua vida, pastoreando lá em Tecoa, e eu estou chamando você para fazer a minha vontade, porque os prováveis, porque os que foram chamados, porque os que foram escolhidos, não estão fazendo. Então ele termina denunciando um problema religioso. Não é falta de nazireu, não é falta de profeta. Deus não chama Amós porque não tinha profeta. Deus chama Amós porque os profetas que tinham estavam calados. Deus chama Amós porque os profetas que tinham se vendiam, se emudeceram. Muitas das vezes, irmãos, não é falta de profeta, não é falta de nazireu. Tem até muitos por aí, mas é porque eles não estão fazendo aquilo que Deus chamou eles para fazer. Então nós precisamos nos levantar. Amós foi levantado para denunciar o problema religioso dos seus dias. Deus conta com você, não para ficar fazendo denúncia na internet, não para poder ficar falando mal de pastor, não é disso que eu estou falando, mas é para dizer e bater no peito e dizer: Senhor, conta comigo, eu vou viver e vou pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. Eu vou ser um cristão diferente dessa geração.
Eu vou ser alguém que tem uma palavra de vida na minha boca, porque a Bíblia diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas mortas. É isso, irmãos? De águas sujas, é isso, irmãos? Diz que do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem que fluir um rio de água viva, você tem que ter uma palavra de vida aonde você for. Você tem que ser uma boca de Deus aonde você for, mesmo que você seja um improvável. Irmãos, eu estou aqui falando para você, eu sou um menino preto, pobre, e que morou a vida inteira em favela. Eu me converti aos 12 anos, na boca de uma favela. Eu sou improvável. A minha casa não tinha nada que alguém pudesse dizer assim: ó, esse menino vai dar certo na vida. A minha mãe é alcoólatra há 30 anos, bebia até cair. Meu pai eu não conheci. Meu pai subiu uma favela do Rio de Janeiro quando eu tinha 2 anos, nunca mais voltou. Meu irmão, drogado, tinha droga dentro da minha casa, de tudo que você pensar. Morreu enforcado na cozinha da minha casa com 19 anos. Eu sou um improvável, e Deus usou a minha vida e vai usar você também. Mas nós precisamos nos colocar disponíveis na mão de Deus. Nós precisamos entender que Deus não precisa da nossa capacidade humana, que Deus precisa de um coração disponível, que Deus precisa de homens e mulheres comprometidos com a palavra do céu. Deus precisa de homens como Amós, que não estava batendo perna, não estava à toa, estava lá no cercado, cuidando das ovelhas. Lembra de Davi? Deus não chama à toa, irmãos. Davi estava onde? Cuidando das ovelhas do pai. Um menininho que a Bíblia diz que não era lá muito essas coisas, porque a Bíblia diz que chega lá para ungir na casa do seu pai, ele rei, está lá os fortões, os bonitões, os irmãos de boa aparência. E aí a Bíblia diz que Deus olha para o coração do profeta e fala assim: ó, não é nenhum desses aí não. Eu não vejo como o homem vê. Você está vendo o externo, você está vendo o superficial. Eu escolho pelo coração. E eu já escolhi um para mim. Eu já sei quem eu quero. Eu quero Davi, o improvável. Nos lembramos também, nesse mesmo contexto, quem que o povo escolheu para ser o primeiro rei de Israel? Saul. Cara bonito. Talvez tinha pinta de rei. Já viu quando a pessoa tem pinta de rei? Tem gente que tem pinta de rico. Você olha assim e fala assim: essa pessoa só pode ser rica, né? Pastor Vinícius, ó. Essa pessoa tem pinta. Que isso, irmão, mas fala a verdade, olha lá, olha. Tá nos panos, né? Bonitão, irmão, ali, ó. Tem pessoa que tem pinta de elegância, bonito, vistoso, né? Cabelo quadradinho. Os paulistas dizem com na régua, tudo direitinho, tudo alinhadinho. Aí você olha para aquele ali, vai ser um bom líder, aquele ali vai ser um bom pastor. Olha como que ele fala bem, olha como ele tem uma oratória bonita, coisa fina. Eles olharam para Saul e disseram: tem pinta de rei, nós queremos ele. Mas a Bíblia diz que Deus rejeita Saul e escolhe um menino sem aparência, escolhe um menino que estava cuidando da sua vida. O que Davi estava fazendo quando ele venceu Golias, irmãos? A gente acha que Davi chegou lá tupetudo, né? Tem gente que imagina que Davi chegou lá tupetudo. Quem é esse cara aí? Não, a Bíblia diz que Davi estava levando marmita. A Bíblia diz que Davi estava levando comida, suprimento, para os seus irmãos que eram os fortões, os bonitões. Davi chega, imagina, talvez, né, conjecturando, um carrinho, uma carrocinha assim, cheio de comida, humildezinho, o pequenininho, olhando para os irmãos, tudo na frente de batalha, tudo soldado valente, que estava tudo fugindo de Golias. Ele chega com a marmitinha, coloca a marmitinha assim: ei, irmãos, trouxe a marmitinha para vocês se alimentar aqui, ó, está aqui. Não, Davi, nós estamos preocupados com coisa grande aqui, ó, está um bruto homem aqui para nós vencer, Davi. Nós não estamos querendo comer, não. Aí Davi olha assim e fala assim: quem que é esse incircunciso aí?
para vir contra o exército do Deus vivo. Deixa ele comigo. Você imagina isso? Os irmãos olham para ele. O que você está achando que você é, rapaz? Um magrelinho. Você veio trazer marmita. Você está pensando que você é quem? Nós somos soldados imponentes. A Bíblia diz que Saul pega a armadura dele, coloca em Davi para ver se dá um jeito. Davi fala, não, isso aqui eu não estou ajeitado não, eu gosto é de ficar com a roupa de pastor e de marmiteiro mesmo. Pega a funda e desce na testa de Golias, e o gigante cai. Porque Deus não precisa de homens com aparência, Deus precisa de homens que tenham um coração disponíveis. Amós, pastor, simples. Mas por que Deus teve que levantar Amós? Por que Deus teve que levantar Davi? Porque os bonitões e os fortões estavam só preocupados com a exterioridade. E Deus tem que levantar os pequenos. Os pequenos, pastor. As nossas pequenas igrejas farão grandes coisas, não para louvor e glória do nosso nome, mas para honrar e glorificar o nome de Deus. Que sejamos Amós para a nossa geração. Que Deus possa contar com você para denunciar os pecados sociais, os pecados morais e os pecados religiosos. Mas principalmente, para que eu e você sejamos resposta para essa geração. Seja uma resposta para a fragilidade social dessa sociedade doente que nós vivemos, para a fragilidade, para a irresponsabilidade moral dessa geração. Como que eu serei resposta, pastor, para a sociedade? Ajude as pessoas fracas. Hoje nem se pode, na minha época havia bullying, né? Bullying, agora tem uma palavra bonita para isso. Chamava a gente de quatro olhos, narigudo, orelhudo. Se eu olhar de perfil, você vê que o nariz aqui é pequenininho, né? Tá vendo? Quantas vezes me xingaram na escola pelo narizinho? Mas hoje não pode. Mas você crente, quando vê um amiguinho seu na escola sendo chacoteado, sendo desprezado, vai lá, dê a mão para ele. Aquela pessoa que ninguém quer ser amiga dela, vai lá, você seja amiga. No trabalho, pessoas que são desmoralizadas, pessoas que são colocadas, são difamadas, e você cristão fica quietinho. Não, eu vou ficar quieto porque senão eu vou perder meu trabalho. Não, seja uma boca de Deus, seja a boca de justiça. Como é que eu posso ser resposta, pastor, para os problemas morais? Viva a santidade. Todo mundo está falando de divórcio, você diz, não, meu casamento vai permanecer fiel, eu e a minha casa serviremos ao Senhor a qualquer custo. Como que eu sou a resposta para os problemas morais, pastor? Não tem problema fazer isso, é normal. Não, não é normal não, eu me comprometo com o céu, eu fiz aliança com os meus olhos, para não pecar contra o meu Deus, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Santidade precisa ser um estilo. Eu acho que o meu relógio está errado, pastor, o meu relógio é 10h30 ainda. Santidade precisa ser, já é 11h02, precisa ser um estilo de vida. É assim que eu combato. Irmãos, entenda isso. Você não precisa ficar falando, não precisa ser legalista. A sua vida, a forma como você vive, a forma como você se porta, denuncia o pecado. Fica lá no trabalho. Eu trabalhei agora numa autoescola em Minas, como instrutor, e eu chegava todos os dias 5 minutos antes. O patrão não tinha abrido a empresa, eu já estava lá. Eu nunca me atrasei desses 2 anos. E eu era sempre, preciso disso, eu estou aqui, pode contar comigo. Pode deixar, eu resolvo. Aí quando ele foi agora, eu saí, ele foi me demitir e falou, Marlon, você foi o melhor funcionário que eu tive aqui. Pastor, parabéns para você. Não, irmãos, eu não fiz mais do que a minha obrigação, eu sou cristão, eu tenho que fazer como se fosse para o meu Deus. Crente que é morcego, aqui fala morcego não, né? Tá vendo? Tem que traduzir, pastor. O que é o morcego para nós lá? O crente que, só de boa, cara, tem um serviço aqui para 2, ele fala assim, vai fazendo aí que eu vou aqui no banheiro, aí fica lá no banheiro 15 minutos, morcega, chupa sangue, esse termo vocês não conhecem, né? É o mineirês,
Irmãos, nós somos cristãos, nós não podemos. Você foi contratado para trabalhar de 7 a 5, então é de 7 a 5. Você foi trabalhado para fazer, faça o melhor que você puder. Aí quando você fizer tudo isso, eles vão olhar para você primeiro, eles vão te chamar de, é um termo pejorativo, mas você sabe o que eu quero dizer, você é do patrão, puxa do patrão. Aqui usa esse termo? Não, usa, né? Puxa do patrão. Primeiro eles vão te... Mas depois eles vão olhar e falar assim, mas você sabe que ele está diferente mesmo. Quando precisa de promover alguém, é ele que é promovido. Quando o patrão precisa contar com alguém, é com ele que ele conta. Primeiro te criticam, depois eles vão começar a te imitar. E eles não vão falar para você que eles estão te imitando não, viu? Não vai bater nas suas costas e falar assim, nossa, eu aprendi tanto com você. Não, eles vão fazer sem te dar reconhecimento, e está tudo certo. Nós precisamos aprender a nos posicionar. A condenação aqui, a denúncia de Amós foi oral, mas nós não precisamos ficar criticando as pessoas, não é isso que eu estou falando, mas é a nossa posição. O nosso estilo de vida vai fazer o nível ser levantado, o nosso estilo de vida vai ser, muitas das vezes nós estamos nos nivelando por baixo, nós precisamos aprender a subir o nível, nos nivelar por cima. Nós somos filhos da luz, somos filhos do céu. E por fim, na igreja também. Você é o melhor crente dessa igreja ou o pior crente? Quando o pastor precisa, é assim, irmãos, eu não vim aqui para bater não, que a gente pastor de fora não faz isso não, nem corrigir, não é culto doutrinário. Mas eu tenho liberdade de falar com você como cristão. Estou falando especificamente dessa igreja, mas como cristão, você é o melhor ou o pior? Você é quando o pastor liga, eu preciso de alguém para ajudar a pintar a igreja. Você está lá em casa de boa, você fala assim, pastor que se vira lá, arrume alguém. Hoje é meu dia de descanso. Você é aquele 007 no trabalho. Ninguém sabe que você é crente. Se o pastor chegar lá e falar assim, eu vim visitar aqui o fulano de tal aqui no trabalho, eu sou o pastor dele. Pastor dele? Não sabia que ele era crente não. Está aqui há 20 anos, nunca falou que vai na igreja. Como é que está a nossa cristandade? Os profetas estavam caladinhos. O profeta foi levantado para fazer o que, irmãos? Ser boca de Deus, não é isso? O profeta atrás de Deus para a terra, não é isso? O que eles estavam fazendo? Caladinho, vou me comprometer não. Como é que eu vou denunciar isso? Se eu falar isso, eu vou ser mandado embora. Não, eu vou ficar caladinho, imagina. As pessoas não vão gostar de mim se eu falar. Profeta, fico calado, sou amigo de todos, sou querido de todos. Mas e o céu? E Deus? Será que Deus tem se agradado da nossa conduta cristã, da nossa vida? Nós temos agradado mais aos homens ou a Deus? O pastor Vinícius talvez lembre da citação. O que diz que importa mais agradar a Deus do que aos homens? Tem um teólogo, né? Eu esqueci o nome dele, só não vai lembrar, né? Ele disse, eu não sei se foi o Billy Graham, eu não preciso agradar nenhum dos homens. O importante é agradar aqui, a Deus. E quando o meu relacionamento vertical está bem, aqui vai andar bem, horizontal vai andar bem, irmãos. Você não vai precisar se preocupar com a sua reputação, você não vai se preocupar com amizade. Deus vai prover tudo o que você precisa. Amigos fiéis e leais, pessoas para te ajudar na hora certa. Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Você só precisa se posicionar. Seja Amós nessa geração, em nome de Jesus. Seja uma boca de Deus aonde você for, para que nós possamos transformar essa sociedade. A sociedade está do jeito que está. Nós precisamos bater no peito e dizer, a culpa é minha. Eu sou a resposta. E porque eu não tenho sido a resposta, a sociedade está cada dia mais doente. E um dia, estaremos diante do trono do Altíssimo, do Criador, e Ele dirá para nós, cadê as suas obras? Coloque as suas obras diante de mim, e elas serão passadas pelo fogo. O que vamos receber no final? Será que as nossas obras serão aprovadas pelo fogo? Ou será que elas serão destruídas pelo fogo? Que nessa manhã nós possamos refletir, se nós temos sido Amós na nossa geração. Amém? Glória a Deus.